Software para matemática. Não faz sentido nos dias de hoje fazer cálculos à mão, sejam simples operações algébricas até complexas equações diferenciais. Assim como as regras de cálculo eram usadas para nos livrar dos cálculos, os softwares matemáticos nos livram de complicadas operações de modelar, analisar ou calcular dados numéricos, simbólicos ou até geométricos. Eles podem ser de código aberto ou comerciais, mas mesmo os primeiros são muito poderosos, e se você não é um matemático profissional, eles vão ser mais que suficientes. Para esse curso eu uso o programa Wolfram Alpha na sua versão online e gratuita. Entretanto, para usar esses programas, você tem que ter uma base teórica sólida. Por exemplo, se você não sabe distinguir uma equação de uma função, você não vai conseguir nem dar as entradas corretas para o software. Ou se você tem um problema de cálculo de um volume e não tem a fórmula correta para calculá-lo, o programa não pode te ajudar. Sabemos que uma equação de segundo grau é definida por ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Sua representação no plano cartesiano é uma parábola que, de acordo com o valor do coeficiente a, possui concavidade voltada para cima ou para baixo. O vértice da parábola constitui um ponto importante do gráfico, pois indica o ponto do valor máximo ou o ponto do valor mínimo. De acordo com o valor do coeficiente a, os pontos serão definidos. E observe que, quando o valor do coeficiente a for menor que zero, a parábola possuirá um valor máximo. E quando o valor do coeficiente a for maior que zero, a parábola possuirá um valor mínimo. Outra relação importante na equação de segundo grau é o ponto onde a parábola corta o eixo y. O valor do coeficiente c corresponde ao valor do eixo y, onde a parábola o intersecta. Graficamente, a equação de segundo grau assume 6 possibilidades em função dos valores de a e do discriminante delta. Se delta é maior que zero, a equação de segundo grau possui duas soluções distintas com duas raízes reais e distintas. A parábola intersecta o eixo das abscissas x em 2 pontos. Se delta é menor que zero, a equação do segundo grau não possui soluções reais, portanto, não intersectará o eixo das abscissas x. E se delta é igual a zero, a solução é uma raiz dupla. Vejamos agora o terceiro grau. Uma caixa com base quadrada de x centímetros de lado deve ser construída com 150 centímetros quadrados de papelão e ter um volume de 50 centímetros cúbicos. E qual é o valor de x? O volume da caixa é V igual a x² vezes h, que é a altura da caixa, igual a 50. Então, h igual a 50 dividido por x². A área do papelão é A igual a 2x² mais 4xh, que é igual a 150. O Wolfram Alpha nos dá soluções completas. Desprezando o valor negativo, o comprimento x pode ser 1,367 ou 7,895 centímetros. Você pode verificar que em ambos os casos o volume é 50 centímetros cúbicos. Além do cálculo de volumes, as equações cúbicas são encontradas com frequência em implicações de engenharia, física, química, etc. Por exemplo, esta equação nos dá o volume específico de dióxido de carbono, X, quando a pressão atmosférica é 70 atmosferas e a temperatura 300 graus Celsius. O Wolfram Alpha nos dá a solução real, X igual a 1,48246 centímetros cúbicos. Somente no século XVI
como consequência de diversos trabalhos de matemáticos italianos, como já vimos, foi produzida a fórmula para a solução da equação x² mais ax mais b igual a zero, com a e b reais. Essa solução é dada por esta expressão. Então, se temos, por exemplo, a equação cúbica mais geral y² menos 3y² menos 2y menos 2 igual a zero, substituindo y por x mais 1, obtemos essa equação e, simplificando, obtemos x³ menos 5x menos 6 igual a zero, e agora obtemos a solução real fazendo a igual a menos 5 e b igual a menos 6. Já mencionamos que tudo ia muito bem na evolução das técnicas para solucionar equações de graus 1, 2 e 3 via manipulação algébrica dos coeficientes, até que Galois, em um teorema em 1831, pôs um fim a essa alegria. Por vários séculos, os matemáticos tentaram em vão resolver a equação do quinto grau como esta aqui. Foi uma grande surpresa quando se demonstrou que é impossível obter uma solução algébrica dessa equação usando unicamente operações racionais e extrações de raízes, aplicadas aos coeficientes a, b, c, d, e e f. Galois provou a impossibilidade de formular soluções algébricas finitas para equações polinomiais de grau maior que 4. Esse extraordinário teorema diz que uma equação polinomial é solúvel algebricamente se e somente se seu grupo é solúvel. O conceito de grupo é devido ao próprio Galois. O que é um grupo solúvel está fora do contexto deste vídeo. Porém, você deve aceitar que equações com grau maior que 4 não compõem grupos solúveis. Isso, entretanto, não quer dizer que não existem soluções para essas equações, pois, pelo contrário, o teorema fundamental da álgebra de Gauss nos diz que todo polinômio de grau n tem n soluções. Por outro lado, muitas equações com grau maior que 4, mas em que os coeficientes guardam alguma relação entre si, ou cujos coeficientes tenham valores numéricos particulares, podem ser resolvidas por radicais. No final do século XIX, Hilbert e Poincaré fizeram avanços na solução da equação do nono grau e no desenvolvimento de soluções específicas para equações que não são solúveis algebricamente. Como vimos, soluções exatas para equações com graus maior que 4 não podem ser obtidas por radicais, mas usando o Wolfram-Alpha, tudo é possível. Veja alguns exemplos. Se uma equação polinomial contiver mais de uma variável, uma solução finita irá requerer novas imitações das variáveis, como, por exemplo, equações adicionais ou restrições no domínio das variáveis. Em geral, se temos n variáveis, precisamos de n equações para resolver o problema. As equações diofantinas são exemplos de equações com duas variáveis. Existem técnicas algébricas que possibilitam eliminar todas as variáveis menos uma e obter uma equação polinomial em uma só variável, de maneira a reduzir o problema para uma forma na qual podemos obter uma solução.